Angústia, tristeza, melancolia, depressão. As dores da alma têm vários nomes. Nos dias de hoje convivemos com doenças como o pânico, a insônia, a ansiedade. Vivemos em um tempo de desorientação, excesso de remédios e terapias. Os psiquiatras Rossano Lima Cabral e Mário Eduardo Costa Pereira e o psicanalista Benilton Bezerra Júnior nos ajudam a compreender o que é pirar no século XXI. Freud jamais poderia ter feito a psicanálise no século XII, mesmo que tivesse nascido. Porque o caldo de cultura, o tipo de experiência humana com o qual ele se ia deparar, era completamente outro. O mundo moderno é que inventou essa grande coisa, um mundo que quebrou-se na sua completude. O mundo moderno é um mundo aberto. A ideia de ser um ateu no século XII é uma completa abstração quase, porque é inescapável a presença de Deus. Muito diferente de hoje em dia, onde crer em Deus ou não crer em Deus se tornou uma opção individual, onde ser católico, mas de vez em quando ir lá no Pai de Santo, jogar uns búzios e tal, é perfeitamente aceitável, né? Esse tipo de experiência, perfeitamente comum hoje em dia, é impossível no universo tradicional pré-moderno. Por quê? Porque o universo tradicional pré-moderno, anterior à modernidade, é um mundo basicamente fechado. Se você nasce servo, você será servo, mesmo que enriqueça. Se você é um nobre, você será nobre porque o sangue é azul, mesmo que seja falido. Se você é um escravo, será escravo, mesmo que você ganhe dinheiro, etc. e tal. É a marca de nascimento que determina a sua identidade. O lugar onde você nasce, a língua que você fala, a religião a qual você pertence, não a religião que você escolheu, porque escolher uma religião no século XII é quase uma experiência impensável. Quem já entrou na catedral medieval sabe o que é isso. Aquele pé direito altíssimo, aquele frio, e aquela sensação de ser pequeno diante de um poder incomensurável. Num mundo como esse, as pessoas sofrem? É claro que sofrem. As pessoas se veem às voltas com dores que não conseguem dar conta? É claro que sim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o sentido da experiência da dor psíquica é diferente daquela que nós vivemos, por conta dessas razões. No mundo tradicional, as significações elas estão, de alguma maneira, dispostas no mito, na religião, na tradição, naquilo que são as grandes agências nômicas, nas quais a gente vai encontrar o sentido e a razão de ser do nosso sofrimento. O indivíduo é que é a medida de todas as coisas. Essa é a característica da modernidade. É a grande invenção da burguesia e do capitalismo nascente no século XVII, é exatamente a ideia de que agora o homem é a medida de todas as coisas. A religião passa a ser escolha. Martinho Lutero, o que é em relação à tradição que lhe é anterior? É a afirmação de que a relação do homem com Deus é individual. Não é mediada pela hierarquia. E, portanto, por isso Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia traduzida para o alemão por Martinho Lutero. Isso era uma revolução na época, porque dizia, todo cristão é individualmente responsável pela sua salvação e tem que ler a Bíblia, tem que interpretar a Bíblia e tem que dar conta diretamente a Deus dos seus atos. Para falar da religião. Mas isso a gente pode encontrar em todos os aspectos da vida moderna. A vida moderna colocou o indivíduo como centro do nosso entendimento do que é a vida, do que é o mundo. E, é claro, o indivíduo que se faz por si. Agora, não interessa se você nasceu numa casa de operário ou nasceu na casa de um nobre. Agora o que vai importar é aquilo que você faz da sua existência. O sujeito que se constrói a si mesmo. Portanto, é um homem que, de um certo sentido, é livre, porque ele não é formatado desde o início, mas, evidentemente, ao mesmo tempo, essa é outra face da liberdade burguesa, ele é determinado pelas relações de classe, pelos mecanismos de poder, por essas instâncias que operam, de maneira geral, inconsciente. Esse é o sujeito dividido da modernidade. É o sujeito que é ao mesmo tempo livre, ao mesmo tempo impulsionado por determinações pulsionais, econômicas, antropológicas, que ele, de uma maneira geral, desconhece. É um homem que, então, precisa, para se conhecer, realmente voltar-se para dentro de si. É como se, até a modernidade, o olho do homem olhasse sempre para fora, e a modernidade inventou essa coisa de que, para a gente saber quem eu sou, eu não olho mais para a terra onde eu nasci, a língua que eu falo, a igreja que eu pertenço, eu olho para dentro de mim.
A ideia de que a verdade de cada um é no interior de cada um que existe é uma invenção do individualismo e, sobretudo, do individualismo moderno. É isso que criou o sujeito freudiano, o sujeito dividido, o sujeito que se autocria, o romantismo de um lado, a paixão de cada um, o iluminismo de outro, a razão de todos nós, né? O ideário burguês, a construção da literatura, que só surge na modernidade, porque é só aí que você tem um tipo de sensibilidade na qual aquilo que um outro é capaz de discorrer sobre si, sobre o mundo, me interessa. Me interessa por quê? Porque a realidade do mundo, as significações do mundo não estão dadas de maneira chapada pela cultura, pelo mito, pela religião. Agora é uma matéria de exploração individual. Nem sempre a angústia se colocava como fenômeno humano tal como se coloca hoje. Se a gente tomar ao longo da história do Ocidente, a gente poderia dizer que para a gente chegar a ter uma concepção contemporânea da angústia, o homem e a cultura primeiro precisou conceber a si mesmo como interioridade. Um ser que tinha uma vida interna e um outro tipo de vida com a qual ele se relacionava com o mundo e com os outros. E isso tinha que ser um elemento relevante da sua existência. Ora, nem sempre foi assim. Uma outra dimensão é que o homem precisava conceber essa interioridade não como uma unidade, não como uma coerência interna, mas partes em conflito. Um interior, um ser clivado, em combate consigo mesmo. E, por fim, para a gente poder ter ideia contemporânea de angústia, a gente precisa construir a ideia de um homem cuja existência podia se precipitar sobre o nada, sobre um sem sentido absoluto, sobre um salto num abismo cujo fim nenhum de nós conhece. Nossa interioridade são partes em conflito. O eu que se relaciona com os outros não é o mesmo eu que se relaciona consigo mesmo. Como seres partidos, não temos coerência interna. Mas qual seria a origem desse abismo que hoje parece cercar a nossa existência? A primeira coisa é essa ideia do apagamento do simbólico. O que significa isso? A fragmentação do simbólico. Significa que hoje em dia a gente não tem mais nenhuma grande metanarrativa que organize a nossa existência de maneira inequívoca. Mesmo a religião, quem é religioso hoje não se vê submetido de maneira inexorável aos ditames da sua religião. Se eu sou judeu, posso perfeitamente ser budista. Se eu sou católico, posso perfeitamente discordar do Papa, cuja palavra é infalível pelo dogma, mas eu posso discordar dele em relação a vários pontos. Em relação a padres casarem, em relação a aborto, em relação a células-tronco, etc. e tal. E isso em nada fere a minha convicção de que eu sou católico. Isso só é possível hoje em dia, onde eu me arvoro o direito e a possibilidade de legislar sobre aquilo que é matéria que antes era matéria exclusiva das autoridades eclesiásticas. É o individualismo levado a um extremo bastante grande. Hoje, praticamente, tudo virou matéria de escolha, para o bem e para o mal. É claro que isso, se de um lado tornou cada um de nós um pouco mais livres, nós somos hoje livres para fazer o que quer que a gente queira. Ninguém aqui, hoje, enfim, quase todos nós temos, digamos, uma convicção íntima de que nada é um valor ao qual a gente se submeta a qualquer preço. O que é que seria para nós aquilo que foi para Abraão, a palavra de Deus que diz, pega o seu filho e meta uma faca no peito dele. Abraão vai e faz isso. Por quê? Porque ele não tem a menor dúvida de que ele é submetido à vontade de Deus. E o anjo segura na hora que ele vai apunhalar o próprio filho. Essa experiência digamos assim, de entrega radical a algum grande outro, nós cada vez mais temos dificuldade de viver. Na vida, digamos, geral, qual é o sentido da existência, e na vida particular, a quem eu amo. Qual é a força da adesão aos laços amorosos hoje em dia? Né? É muito diferente. Hoje em dia eu já vejo juízes e até ministros religiosos dizerem, bom,
Então, vocês sejam felizes enquanto for possível. Outro aspecto que eu acho muito importante, eu acho que vocês vão concordar comigo, isso é muito mais forte nos últimos 30 anos, é o que eu coloquei aqui como o ocaso da política. O fato de que nós hoje em dia, e as gerações novas mais ainda, são cada vez menos impelidas a pensarem-se como sujeitos que modificam e constroem o mundo. Sujeitos cujo futuro depende daquilo que eles façam, individual e coletivamente. Ideia, por exemplo, perfeitamente presente nos anos 60 e 70. O movimento 68 dos estudantes, o movimento 70 de rebeldia de tudo quanto era lado, para tudo quanto era lado. Essa ideia de que a minha vida será aquilo que eu fizer dela, as escolhas que eu fizer. E essas escolhas estão conectadas com a escolha de uma geração, de um grupo político, de um partido, de uma nação, de uma cultura. Essas coisas elas estão agora presentes de maneira residual. Porque qualquer um de nós sabe o que é a experiência de achar que a sua própria participação não vai fazer muita diferença. De que, aliás, a nossa presença no mundo fará pouca diferença. Essa ideia, combinada com a ideia de que a gente pode fazer tudo, tem efeitos que são muito complicados de gerenciar do ponto de vista psicológico. Nós estamos aqui nessa faculdade que tem história. Eu queria saber se vocês sabem falar um pouquinho do que aconteceu aqui no Mackenzie. Era a época da ditadura, o Mackenzie era uma faculdade muito conservadora. Aqui na frente estava a filosofia da USP e teve um embate muito forte aqui da direita e da esquerda, o povo que apoiava o governo e a filosofia da USP que era contra. Então, teve uma grande briga aqui na frente, aqui na Maria Antônia. O negócio foi bem feio. Batalha ou a Guerra da Maria Antônia. Ocasionou a morte até de um estudante da USP, que até tem... Onde construíram o teatro, né, que é o teatro da USP, onde tem homenagem aos revolucionários dessa época. Vocês acham que hoje em dia seria capaz de acontecer o mesmo movimento que aconteceu nos anos 60? Naquela época era fácil, você tinha um inimigo, quem que eram? Os militares, eram as pessoas que estavam afrontando, estava muito claro. Hoje ele está mais dissolvido. Ele está dissolvido na mídia, de várias formas nós somos manipulados. Então, para o jovem se engajar hoje, exige um estudo muito maior. Para você reconhecer o inimigo, ele está muito mais escondido na sociedade em diversos fatores. Eu acho que as pessoas não deixaram de lutar, mas cada um luta pela sua angústia. E não tem esse senso de coletividade, de falar, pô, a gente tem uma angústia comum, todos nós, entendeu? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Não, eu faço o meu, para minha família, para as pessoas que são meus amigos, porque quem está fazendo por mim? Você às vezes se sente um pouco pressionado para fazer tanta coisa, mas acaba fazendo tudo um pouco. A parte acadêmica fica um pouco de lado, o trabalho você não consegue dar 100%, tem negócio da efetivação. O que você vai priorizar? Eu acho que isso está sendo muito difícil para a gente. Porque é muito comum você parar e perguntar para as pessoas o que você quer, do que você gosta. As pessoas não sabem responder, porque elas vivem no automático, você aperta o play e vai. Nós somos escravos do tempo. A gente não vive mais o presente, a gente fica vivendo o futuro. Quando eu me formar, eu vou conseguir ajudar, eu vou ter uma família, eu preciso ter... A gente fica num certo... A gente fica sendo pragmático demais, a gente não vive o presente, a gente não tem mais sonhos, a gente não vive sonhos. Hoje em dia, o sistema é líquido, como diz Bauman, é líquido. E a gente tem dificuldade de se organizar para agir, porque agir é sempre escolher em direção ao que nós vamos e contra o que nós vamos. E essa experiência é um pouco rarefeita hoje em dia. A mudança radical do tipo de ordenamento do laço social fundamental, que há 100 anos atrás, quando Freud construiu a psicanálise, era fundamentalmente a ideia de recalque ou de repressão, questões de tradução deixemos para lá, mas a ideia de que, como Freud dizia em 1908, a sociedade repousa sobre a coerção das pulsões. Como é que a gente se organiza na sociedade impedindo as pessoas de darem vazão total a seus impulsos sexuais ou agressivos? A gente tem que segurar a onda de todo mundo para poder as pessoas serem capazes de conviver socialmente. Então era isso que produzia como fenômeno ou como sintoma social a histeria. A histeria o que é? De alguma maneira, é a expressão de um conflito entre impulso e interdição. Dá um curto-circuito, a histeria é uma expressão disso.
A histeria não é mais o sintoma do nosso tempo. O sintoma do nosso tempo são as depressões, são as fobias, são as compulsões, são os transtornos alimentares. Isso significa que nós estamos vivendo uma cultura que empurra a gente para dramas que são diferentes daqueles de 100 e poucos anos atrás. E o principal, talvez, elemento de mudança, de contraste em relação a essa cultura freudiana da repressão, é o que, depois de 68, depois de tudo, nós viramos o fio. E hoje em dia a gente vive uma cultura na qual nós somos não impedidos de gozar excessivamente, nós somos incitados a gozar o quanto pudermos. Então, ao invés da interdição, a gente tem uma espécie de imperativo do gozo. Nós todos temos que o tempo todo dar mostra de que nós somos bem-sucedidos, somos winners e não losers, de que nós estamos sempre tendo mostrar os dentes para mostrar que estamos felizes da vida, porque tristeza, tédio, amuamento, falta de vontade, bode, etc., está completamente fora de moda. E mais do que fora de moda ainda é chato. Mas se você é um empregado que começa a dar sinais de que você não está entusiasta com a missão da empresa e com a flexibilidade necessária para novos desafios e tal, você começa a ser candidato à lista negra. Agora, eu queria saber se vocês acham que vocês são pessoas alegres. Pelo menos onde eu trabalho num banco. E eu tenho contato com todas as outras áreas. E pelo menos simpática eu tenho que ser. E uma pessoa muito infeliz não consegue ser simpática. Dificilmente ela criaria os vínculos que eu crio, por exemplo, o que prejudicaria. A mídia vai formando valores do que realmente é o ideal para ser feliz. Então, assim, o ideal para ser feliz é aquele modelo de beleza que ela impõe. Então, assim, se você não segue aquele modelo de beleza, você não vai ser feliz. Estamos acostumados a pensar que o medo da morte é natural, mas nem sempre foi assim. Para o homem grego, por exemplo, não valia a pena estar vivo e perder a honra. Para um homem medieval, não valia a pena estar vivo e perder a alma. E para o ser humano do século XXI, qual é o sentido de estar vivo? Quais são os medos que nos atacam? Por que em nossa época tomamos tantos remédios para as dores da alma? Qual é a causa da nossa angústia? O termo angústia, nós vamos partir daí. O termo angústia, ele se refere fundamentalmente a um estreitamento, se refere a um aperto. Quando a gente está andando nesses países de língua espanhola, aqui na América do Sul, você está andando numa estrada, e lá pelas tantas, a estrada se estreita porque tem uma ponte que passa um carro só, é uma ponte angusta. A angústia remete a essa dimensão, essa experiência de estreitamento do âmbito existencial. De um encolhimento dessa possibilidade de experimentar a vida. Dessa possibilidade de experimentar a continuidade do existir. Vamos andando sem nada a ver. O mundo é empastado e nevoento. Súbito, uma coisa entre mil nos desperta atenção e nos acompanha. Não sei se com os outros se dá o mesmo. Comigo é assim. Caminho como um cego. Não poderia dizer por que me desvio para aqui e para ali. Nós partimos dessa ideia da angústia com essa sensação de que algo ruim está para acontecer, extremamente ameaçador, perigoso, só que a gente não sabe do que se trata exatamente. Diferente do medo, em que um objeto que causa perigo está imediatamente diante de nós. A fobia, ela nos coloca diante de uma outra forma de angustiante, em que o objeto está diante de nós, só que ele não corresponde ao medo que ele nos provoca. Pelo contrário, a fobia nos faz repensar a própria estrutura do angustiante. A gente havia partido
dessa ideia contemporânea que, em última instância, toda angústia remete ao medo de morrer. A fobia nos faz pensar de uma outra maneira. A gente está acostumado a pensar que a gente tem medo dos perigos reais, né, e tem fobia dos perigos imaginários. Começa a pegar fogo lá no canto. Com certeza, muitos de nós saímos correndo imediatamente pela escada. Né? E todas as regras de gentileza, cavalheirismo, boa educação ficariam. E alguns outros, tranquilamente, iriam lá tentar apagar o fogo. Apaga o fogo, né? Os que ficarem dizem, pessoal, vamos voltar, não foi nada. 5 minutos depois, nós estamos conversando, e lá pelas tantas, passa no meio das cadeiras uma pequena pererequinha pulando. Né? Ou um pequeno ratinho passando entre as cadeiras. E eu vou dizer para vocês que talvez a gente tenha um pânico igual ou maior que é o fogo que tomava conta da sala. E que talvez os valentões que enfrentaram o fogo, na hora da pererequinha pulando, foram os primeiros que estão lá fora. E os que estavam com medo do fogo pegaram, olha só uma pererequinha, vamos continuar, gente. Ou seja, tem algo de enigmático que a fobia nos coloca, é que o afeto que nos desperta é desesperador, como no medo. Mas totalmente despropositado, e alguns de nós estão dispostos a enfrentar a morte sem experimentarem por isso medo ou angústia, e outros, diante de situação que a morte não está colocada, se desesperam. Numa população de uma cidade grande, uma região urbana importante, ao longo de um ano, em torno de 1/3 das pessoas terão episódios de insônia forte, de grave insônia. 1/3. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui. Se você olhar para o seu colega da direita e depois para o da esquerda, um dos 3, né, teve ou terá ao longo desse ano grave angústia, grave insônia. Isso por si só nos faz colocar a pergunta, nossa, mas que mundo é esse? Quando a gente pensa na quantidade de medicamentos utilizados para dormir, e que se tornou uma espécie de grande epidemia, e que, se a gente pega também grandes populações, a quantidade de pessoas que depende regularmente de um tranquilizante para poder dormir à noite, também nos faz colocar a pergunta, não é? Que mundo é esse? Dito em outras palavras, esse fenômeno que emerge em uma pessoa, ou em cada uma pessoa, quando a gente consegue ter um pouco mais de distância, um pouco mais de perspectiva, nos coloca a questão da forma de viver, da forma de relacionar que nós temos atualmente. And but for ceremony, such a wretch, winding up days with toil and nights with sleep, had the forehand and vantage of a king. Somente ao rei é dado olhar de frente à noite horrenda. Só ao rei é dado olhar nos olhos à noite horrenda. Quer dizer assim, o mundo de você se sustenta porque, eu digo, ataquemos a França. A partir daí vocês podem dormir em paz. O mundo está organizado, até a morte tem sentido. Só o rei é que proclama, diante da única garantia. Qual é a garantia que ele tem? Ele pergunta para as estrelas, estrelas, o que é o certo de fazer? Renunciar à França ou atacar a França? Arrebanhar o meu país ou deixá-los em casa? Eu pergunto para a estrela não me diz. Então eu respondo com o meu próprio coração. Para onde vamos? La garantia soy yo. Em última instância, é isso que ele descobre. Ora, o que nós fizemos na nossa modernidade? A primeira coisa que nós fizemos foi cortar a cabeça do rei. Ou seja,
nós tiramos o tirano, mas assumimos um novo problema para nós. Aquela verdade universal que ele sustentava, respondendo sozinho para a noite horrenda, agora ele dispersou na nossa sociedade democrática. Não tem instância mais transcendental que nos diga: durmam tranquilos, porque o caminho é esse. Não há mais o condutor. Nós assumimos nas nossas mãos a responsabilidade e a falta de garantias de dizer: o caminho que nós vamos optar é por aqui. Sem outra garantia a não ser, como dizia o São João da Cruz, a não ser a luz que no coração ardia. A única garantia é essa. E nosso bom senso de podermos trocarmos entre nós da maneira mais sensata que a gente conseguir. Aí a gente pergunta então, e a nossa insônia? Por exemplo, a gente entende bem a insônia do rei. O rei, ele revela o segredo da insônia dele. Ele tomava sozinho nas mãos a administração da noite horrenda. Sem que ela responda, ele diz: vamos para cá. Responde sozinho pela tomada de posição. No primeiro aspecto, a nossa insônia tem a ver com o preço que a gente paga em compartilhar a insônia do rei. Ou seja, faz parte do ganho que nós tivemos em não nos deixarmos mais tiranizar. Parte da conta. Eventualmente, administrando bem essa conta, a nossa insônia pode melhorar. O pânico, você sabe, é um quadro ansioso súbito em que o sujeito, sem ter qualquer indicação do mundo externo, é tomado por uma ansiedade avassaladora, desesperadora. Ele tem a sensação de estar morrendo naquele instante, de estar ficando louco, de perder o controle. Tudo isso acompanhado de sensações físicas que ratificam essa experiência da morte se instalando. Nós temos, os nossos estudos mostram as taxas de prevalência de pânico, que vai de 2, 3, 4, até tem estudos que dizem que entre mulheres chega a 6, 8%. Vocês imaginam o que é isso? Se pegar uma média de, 3%, no Brasil quer dizer 6 milhões de pessoas. Tudo indica que o pânico, como a depressão, não para de crescer na nossa cultura. E a gente fica pensando, então, o que acontece com a gente? Que no nosso laço social, subitamente, do nada, algumas pessoas desesperam. E eles dizem assim, eles chegam na consulta e dizem: doutor, eu estou com a sensação de que eu posso morrer a qualquer momento, que a qualquer instante pode acontecer algo comigo que eu não vou poder controlar e destruir a minha vida para sempre. E tenho a impressão de que se o terrível tomar conta de mim, ninguém vai poder fazer nada. Em última instância, o que o doutor pode dizer é que ele tem toda a razão. Essa é a nossa condição de seres humanos. Que garantia a gente tem? Qual é a garantia transcendental que a gente tem da decisão a tomar, de qual o possível que nos está reservado? A não ser esse que está inscrito dentro de nós, que é o desejo que nos orienta. Eu diria que o pânico, ele mostra várias coisas. Quando o sujeito em pânico entra num contato cru com essa dimensão de desamparo última da existência, ele entra em contato com uma grande verdade. Uma verdade que sempre esteve lá. E que, de alguma maneira, a nossa cultura, até então, ela nos revelava essa dimensão, de uma forma ou de outra. Do nosso limite, do nosso desamparo, da nossa falta de garantias. Que a gente resolvia com certos dispositivos sociais. Nossa fé na religião, nossa fé no Estado, nossa fé na autoridade. Nós assumimos, então, nas nossas próprias mãos, a administração dessa dimensão. Nós colocamos ideais
que a gente representa como disponíveis aí no mercado, que a gente pode alcançá-los, e nos lançamos, cada um de nós, numa corrida totalmente individualista para manter a cabeça fora d'água. De modo que se a gente cair no chão, no meio da rua, no meio dessa corrida que todos estamos, a que todos estamos submetidos, a gente não tem a menor certeza de que a gente vai ter concretamente uma mão para nos amparar. A emergência tão intensa da questão do pânico na nossa cultura nos leva necessariamente a refletir que dispositivos sociais, que dispositivos culturais, que dispositivo de solidariedade, que dispositivo de reconhecimento da nossa limitação humana estão em jogo, que nos permitam, de alguma maneira, fazer uma gestão do desamparo ao qual todos estamos expostos. A ideia do desamparo do ser humano existe desde sempre. E não existe mais um modelo criado de fora. Mas talvez as pessoas tenham que perceber que esse modelo pode ser criado por elas mesmas, com ideal, expectativas de vidas e planos e projetos de vidas que no momento atual são mais individualizadas mesmo. Se no momento eram coletivas, se buscavam soluções coletivas, hoje as soluções são individuais. Os seres humanos já tiveram medo da gripe. O mal já foi a peste que matava milhões de pessoas. Nos nossos dias, o perigo não são apenas as doenças do corpo. O mal do nosso tempo são as doenças da alma, como as depressões. Depressão não é igual a tristeza. Depressão é um campo muito vasto. Na verdade, a maioria das pessoas fala de depressões, que engloba tanto o polo da melancolia, mais grave, mais fundo, quanto o polo da distimia, que eu ainda não disse a vocês, mas os que são da área psi sabem, os que não são estão cada vez mais ouvindo falar da distimia, que é um tipo de depressão leve. Uma depressão leve e longa no tempo. Enquanto que pelos manuais de diagnóstico bastam 2 semanas com uma quantidade X de sintomas para que alguém mereça o diagnóstico de estar com um episódio depressivo maior, 2 semanas, 3, a distimia é alguma coisa que você só diagnostica depois de 2 anos, de uma vaga depressão, uma ausência de capacidade de elaborar projetos na vida, um vago sentimento de que a vida não tem muito sentido, de que não se sabe para onde vai, uma falta de interesse nas coisas que faz. Entre uma pessoa que é diagnosticada como tendo distimia, uma pessoa com uma grave depressão melancólica que tenta se matar de qualquer jeito, há evidentemente um espectro muito grande. O que é a depressão do ponto de vista da fenomenologia? Isto é, do ponto de vista de quem está deprimido, o que se passa? A gente tem dificuldade, por exemplo, de ser criativo, tem dificuldade de resolver problemas. E isso é porque os processos cognitivos, os processos de organização das ideias, surgimento das ideias, ele está, de alguma maneira, inibido. Mas a inibição não é apenas ideativa, é uma inibição também afetiva. A depressão, ela implica um estreitamento, uma inibição do pensamento, dos afetos, e é por isso que as coisas deixam de ter graça. Quem gosta de uma comida passa a não achar graça naquela comida. Quem gosta de cozinhar, deixa para lá. Quem gosta de ter a casa arrumada, começa a ficar desorganizado em relação a isso. É por isso que tão frequentemente as pessoas deixam de, por exemplo, tomar banho facilmente. Simplesmente não tem o impulso, não tem vontade, diminuem a sua competência laborativa, porque o trabalho também começa a se tornar desinteressante. Isto é, a ideia de inibição da depressão ela é global, ideativa, ela é afetiva, ela é também corporal. Nenhum jogador joga uma final de campeonato deprimido, porque ele não vai acertar a bola, ele não vai acertar um passe, porque a corporeidade não responde da mesma maneira. Ele, se for, eu dei um exemplo de um atleta de alta performance, vamos pensar em nós. A gente não fica sem vontade de ter sexo, transar. Deixa de ser uma coisa que tem um apelo natural.
E muitas vezes, se você insiste em transar, você não consegue ir muito adiante, porque a inibição se apresenta em qualquer área da nossa existência. Um outro aspecto que é de alguma maneira ligado a isso é o chamado sofrimento moral. O sofrimento moral significam todos esses sintomas típicos da depressão, onde a gente se culpabiliza pelo fracasso que a nossa vida demonstra que é, pela falta de sentido do que eu fiz até hoje, pela incompetência que eu tenho para conseguir um bom emprego, para poder não ser despedido, ou para poder estar adequado às expectativas que se recaem sobre mim na escola, no trabalho, no meio dos amigos, etc. É uma autodesvalorização e uma autoapreciação sobre as próprias capacidades. É uma diminuição da autoestima. E, sobretudo, se culpabiliza pelo fracasso que a gente vê colorindo a nossa existência. Isso é muito importante, eu acho, pela última coisa que é, no mundo em que a gente vive hoje em dia, a gente é tão individualmente livre, a gente também é responsável e, portanto, os nossos fracassos recaem sobre nós, muito mais do que sobre as condições em que a gente vive. A gente hoje trata muito mais facilmente depressão do que tratava nos anos 50. Do que nos anos 40, então nem se fala. A gente não tinha praticamente antidepressivos nos anos 40. Hoje em dia nós temos muitos, de vários tipos. Qual é o problema que a gente vê hoje em dia associado ao problema da depressão? É uma hipermedicalização, que é feita não apenas por psiquiatras. Aliás, hoje em dia, na maior parte, não é feita por psiquiatras. A maior parte dos antidepressivos é prescrita por não psiquiatras, por ginecologistas, endocrinologistas, dermatologistas, todos os tipos de médico receitam e, mais interessante, receitam muitas vezes na primeira sessão, na primeira consulta. E muito rapidamente. Isto é, o uso do antidepressivo virou quase uma moda. Qualquer tristezinha ou qualquer mal-estar, as pessoas acham que estão com depressão, porque esse mês eu não quis sair de casa, estou com depressão. Não precisa você perder seu tempo indo fazer coisas que você gosta. Abre a caixinha e toma uma pílula, acabou. Você já não está mais com depressão. Tem gente que tem 5, 7 filhos, está cheio de problema, perde a casa da enchente, perde o barraco. Não tem tempo de entrar em depressão, não tem tempo de ficar triste. Por quê? Se ela parar de trabalhar, quem vai cuidar do filho? Essa coisa de que isso é coisa de rico, pobre não tem depressão, isso é um conceito muito errado. Depressão é doença. É uma coisa, independente da classe social, independente do tempo que você tem, é uma doença que trava toda a sua vida. E realmente, essa imposição da mídia, essa imposição da sociedade pela felicidade, você tem que ser feliz, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Realmente é uma construção, é uma educação que a gente tem, que hoje em dia, por que na época dos meus avós não existia tanta gente depressiva? Porque na época dos nossos avós a coisa era outra, a sociedade era outra. A luta pelas conquistas da vida eram outras. Prozac, Rivotril, Lexotan. Você com certeza já ouviu falar desses medicamentos. Os psicofármacos hoje são tão banalizados que o seu uso já atinge jovens e crianças. Para se ter uma ideia, as vendas de uma droga psiquiátrica receitada para crianças e adolescentes hiperativos triplicaram nos últimos 5 anos no Brasil. Quando a gente começa a discutir hoje os quadros psicopatológicos infanto-juvenis, a gente vai ter que falar de TDAH, não é? De TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, é o nome que ele ganhou, mas a gente também fala do TID, dos transtornos invasivos do desenvolvimento, do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada na infância, do TAB, o transtorno afetivo bipolar, ou seja, são essas as letras que compõem o panorama do campo da psiquiatria infantil. Bem, isso é, né, um dos fenômenos, isso é moeda corrente no campo. O outro fenômeno correlato é uma expansão, uma explosão e também uma banalização do uso de psicofármacos para crianças e adolescentes. Não é? Isso aparece em capa de revista, mês sim, mês não, em programas de televisão, ou seja, uma série de situações de sofrimento mental, de distúrbios de comportamento da criança e do adolescente, que até algum tempo atrás, há 10 a 15 anos, não seriam medicalizáveis ou em relação aos quais a estratégia medicamentosa seria a última a ser pensada. Na verdade, isso vai se invertendo no decorrer dos últimos 10 anos, de tal maneira que a estratégia medicamentosa, que, claro, em alguns casos é útil e pertinente,
ela vai se transformando no principal recurso terapêutico numa faixa etária onde isso não era comum há muito pouco tempo atrás. O que será que está acontecendo? Será que é o diagnóstico, será que são as tecnologias diagnósticas que melhoraram e se tornaram mais acessíveis? Não é? Será que as crianças estão mesmo apresentando outras formas de manifestar seu incômodo, seu sofrimento mental? Ou será que a gente está dando novos nomes para experiências que já existiam, mas que não eram descritas necessariamente ou exclusivamente com termos médicos, com um enquadre médico, como transtornos psiquiátricos? A gente vive um momento que a gente pode genericamente chamar, né, do momento da pós-modernidade, onde nós não contamos mais ou não contamos da maneira como os nossos bisavós contavam, com as referências da tradição para balizar a nossa vida, para dizer quem é que nós somos e qual vai ser o percurso que nós e nossos filhos vão percorrer no decorrer da vida. Na ausência desses referenciais estáveis para dizer quem eu sou, para onde eu vou, quem é meu filho, por que ele age desse jeito, a biologia, a neurociência, a psiquiatria, vem se oferecendo como uma última possibilidade de explicar aquilo que parece inexplicável, né? Já que não dá mais para falar que tem a ver com o pai, com a mãe, com a escola, com um ambiente, já que parece que as pessoas não estão mais dispostas a um trabalho árduo sobre os seus filhos, esse tipo de explicação que localiza a causa dos problemas no cérebro, e aqui eu não estou dizendo que o cérebro não tem nada a ver com isso, né? É claro que tem a ver, mas localiza a origem, a raiz dos problemas em circuitos cerebrais, em neuroquímica cerebral. Esse tipo de explicação começa a se transformar, começa a se tornar em uma explicação muito atraente, não é? Porque, na verdade, não dá para a gente dizer que esse diagnóstico está sendo imposto, mas, na verdade, o que a gente nota é uma certa adesão, né, rápida das famílias, né? E das famílias eu não estou falando do outro lado da rua, não. Estou falando de nós, estou falando de mim, estou falando de todo mundo que está vivendo hoje. É como se as pessoas estivessem, de certa maneira, ávidas por esse tipo de explicação que, de certa maneira, localiza numa região do cérebro, dá um nome e estabelece critérios diagnósticos muito claros e muito objetivos para dizer, olha, é isso que seu filho tem, não é? E, na verdade, é assim que o diagnóstico de TDAH vem sendo construído e vem sendo popularizado. Para algumas pessoas, nos últimos anos, a indústria farmacêutica está muito mais preocupada em vender doenças, né, vender diagnósticos, para que depois ela possa vender o remédio para aquele diagnóstico. Esse diagnóstico, então, de TDAH, ele hoje ultrapassou o campo psi, ele ultrapassou o campo da psiquiatria e da psicologia. Ele está presente no discurso dos pais, ele está muito presente no discurso das escolas. Não é? É raro a gente encontrar hoje uma escola que, de alguma maneira, não levante essa hipótese, a hipótese TDAH. Quando vai, né, tentar entender o porquê que um garoto não está prestando atenção, porquê que ele está extremamente inquieto, mas esse diagnóstico ganhou também outras paradas na cultura atual. Ganhou a mídia de uma maneira muito forte e dentro da mídia até alguns lugares mais curiosos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Bart Simpson já foi, num dos episódios do Simpson, medicado com o análogo da Ritalina. O rearranjo, né, da cultura atual tem demandado uma gestão da atenção das crianças que, de certa maneira, tem produzido mesmo crianças, né, com uma atenção, eu não sei se crianças com uma atenção mais instável, né, do que antes, ou se crianças que estão tendo muita dificuldade de se equilibrar nessa corda bamba. Que corda bamba é? A cultura atual exige que, ao mesmo tempo, as crianças
tem uma disponibilidade permanente de mudar o foco de sua atenção para ser eficaz na escola, para ser eficaz no computador, para ser eficaz no videogame ou em qualquer atividade que seja, mas, ao mesmo tempo, consiga também focar de uma maneira eficaz e permanente essa atenção naquilo, né, que lhe é exigido. Então, na verdade, quando a gente entende esse diagnóstico de uma maneira um pouco mais dimensional, a gente vai entender que o que a gente está chamando de portadora do TDAH são crianças que apresentam comportamentos que hoje em dia, basicamente, toda criança vai apresentar, só que numa intensidade, numa frequência, é verdade, muito maior, não é? Mas na verdade é muito difícil você estabelecer qual é o ponto de corte entre, não é, o TDAH, daqui para cá é TDAH, daqui para cá não é, porque é um diagnóstico que tem essa característica de uma dimensionalidade que o transforma em alguma coisa meio inespecífica e instala uma franja, por mais que se tentem criar critérios, né, para dar um caráter de objetividade, né, mas são critérios, muito curiosos às vezes, né? Frequentemente demonstra ojeriza, reluta em envolver-se em atividades que exijam esforço mental constante, como deveres e tarefas escolares, né? Isso é um dos critérios para o diagnóstico. Frequentemente remexe as mãos ou os pés na cadeira. Enfim, né? Se a gente for observar cada um dos critérios diagnósticos e marcar o nosso xizinho, né, provavelmente boa parte de nós vai se identificar com isso. E eu acho que isso não é coincidência, não. Eu acho que esse transtorno pegou porque ele diz muito a nosso respeito, a respeito das nossas crianças, das formas de subjetivação, do que a cultura está exigindo de nós. É muito curioso que a nossa cultura transformou essa tríade, hiperatividade, desatenção, impulsividade, em doença. A mesma cultura que celebra, né, a mobilidade incessante, a necessidade da agressividade no trato cotidiano para se ter sucesso, uma cultura que depende de uma sobrecarga perceptiva, que estimula, não é, essa mobilidade incessante do foco da atenção. Nunca tivemos tanta liberdade para realizar os nossos desejos, mas o paraíso está se tornando um inferno. Podemos desejar, mas não sabemos o que queremos. Temos liberdade, mas não conseguimos fazer escolhas. O maior obstáculo do desejo não é mais a repressão. O obstáculo agora é a liberdade. A depressão, no contexto atual, ela se torna cada vez mais uma patologia da nossa insuficiência. Porque nós somos autônomos demais, porque nós temos liberdade demais, nós acabamos vivendo sempre a sensação de que somos aquém daquilo que poderíamos estar vivendo, realizando, cumprindo. A gente vive a patologia da incerteza, que é a contraface da liberdade. A gente não é obrigado a nada, a gente pode desejar tudo, mas quando a gente pode desejar tudo, a gente já não sabe mais o que bem desejar. E é impressionante notar que uma das queixas na clínica atual não é, como antigamente, algo que poderia ser resumido na seguinte fórmula: eu desejo uma coisa que me é proibida e sofro com isso. Hoje em dia, a formulação mais genérica, mais geral, é eu não sei bem o que eu quero. A depressão, ela é também um sintoma da vida que a gente tem. Muitas vezes, eliminar a depressão é a maneira de você piorar a sua existência, porque você elimina o sintoma que está acendendo uma luz vermelha e lhe indicando que a vida que você está levando não é boa de ser vivida. Não vale a pena aos seus próprios olhos de ser vivida. Tomar a depressão como mera negatividade é se iludir quanto ao fato de que a gente possa ser normal
simplesmente não tendo sintomas. Ter saúde não é não adoecer. Ter saúde é poder adoecer e aprender com a doença, aprender com a experiência. É mudar a vida em função da análise do que é que me fez cair na depressão e modificar aquilo que, de alguma maneira, estava na raiz da experiência patológica. Então, o tratamento, eu não quero dizer com isso que a gente não deva tratar a depressão. Não estou fazendo apologia do sofrimento. Eu estou simplesmente insistindo na ideia de que sofrer faz parte da vida. E tratar não é eliminar o sofrimento. É basicamente entender o que torna possível aquele sofrimento e oferecer saídas existenciais que tornem aquele sofrimento dispensável, que possa ser substituído por outras coisas. Para isso, sim, a gente tem psicoterapia comportamental, psicanálise, remédio, mudança da nossa vida, criação de áreas verdes, políticas de lazer, etc. e tal. Mas tudo isso só se justifica se todo esse arsenal tiver voltado para o entendimento que a depressão, nas suas várias formas, ela indica alguma coisa que precisa ser modificada. Esquecer disso é a gente abrir as portas para um cenário que cada vez mais se apresenta. Um cenário no qual todos nós vamos ser normalizados, não só por regras inculcadas no nosso inconsciente, mas por uma farmacopeia que vai organizar a nossa experiência. Quando a gente destitui as certezas eternas, quando a gente assume nas próprias mãos, a gente assume nas nossas próprias mãos a gestão do nosso estar no mundo, a gente assume, por um lado, uma enorme responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma grande liberdade. A liberdade, por vezes, é extremamente assustadora. E nós mesmos, na nossa história local, muitas vezes, em momentos em que a liberdade se colocava, a gente tinha que chamar a mão do poder forte, que coloque a ordem na casa. Eu diria que essa exposição que nós temos ao nosso desamparo e essa gestão a que nós estamos, ao mesmo tempo, convocados e condenados, talvez essa tenha sido uma das grandes conquistas da história da civilização. Ela em si não é um mal, pelo contrário. Nós podemos finalmente começar a responder por nós. E o preço desse ajuste, talvez a gente esteja pagando com esses sintomas que emergem. Nós escolhemos 3, tem vários outros. Por outro lado, nós assumimos também uma parcela de poder desfrutar daquilo que antes estava só reservado ao rei. De tomar nas próprias mãos o caminho da vida. A angústia de se autodeterminar e autoconduzir não vale você entregar essa possibilidade de opções, escolhas na mão de outra pessoa, uma vez que conhecida a liberdade jamais pode abrir mão dela. É o bem maior que se tem. O Café Filosófico termina por aqui. Até o próximo programa.